Olá, pessoal. Eu sou Mariane Vilegas e vou apresentar mais uma edição do programa Conexão ADEPA. Hoje, entrevistaremos dois empreendedores do setor de vestuário e calçados que se destacam no mercado local, Thales Cabral e Naira Caldas. E no quadro Conexão ADEPA pelo Pará, o candidato a deputado federal, Melk Negrão, vai contribuir com propostas e projetos exclusivos para o crescimento do nosso estado. E no último dia 12 de setembro, o professor João Batista Sena Costa fez aniversário. Nós da família ADEPA desejamos muito sucesso e prosperidade ao professor João Batista, membro associado da ADEPA. Então você que está aí assistindo, confere com a gente as nossas entrevistas. O programa de reforço escolar do SEID vai até o seu condomínio para acompanhar e orientar os estudos do seu filho, com aulas presenciais de matemática, português e ciências. São 4 horas de aulas semanais ministradas por estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, da UEPA e da UFPA, sob a supervisão de professores, mestres e doutores dessas universidades. Todas as atividades contam com o apoio da melhor plataforma digital interativa no mercado, com inúmeros laboratórios de matemática e ciências, além de práticas guiadas de português. E no final do semestre, os estudantes ainda apresentam seus trabalhos na Feira de Ciências, organizadas dentro do condomínio. Vem conhecer o SEID Reforço Escolar como uma solução totalmente inédita de aprendizagem. O nosso primeiro convidado do dia é o empresário Thales Cabral, diretor comercial da Companhia dos Calçados. Ele é formado em administração, com ênfase em marketing no Cesupa, com MBA em logística. Confira com a gente. Thales, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão ADEPA. Nós estamos muito felizes com você aqui. Muito obrigado, Mariane, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar compartilhando todas as histórias da minha família, experiências de todos esses anos de empresa que a gente já tem com todo mundo, todos os espectadores que vão assistir esse programa. Thales, o nosso programa ele tem essa pegada do empreendedorismo, né? Então a gente sempre está chamando empresários, empreendedores da nossa região. E com você, a gente gostaria que você compartilhasse com o pessoal de casa sobre a caminhada da Companhia dos Calçados e quanto tempo vocês estão no mercado. Pois é. Meu avô veio do Ceará em 1954 para cá, para o Pará, e vendendo rede, e viajou não ficou só em Belém, viajou, foi para o Acre, foi para outras regiões, outras cidades, daqui também do norte, e ele viu que no Pará era onde teria mais oportunidade de crescimento. E no decorrer dos anos ele veio crescendo de uma forma meio modesta, e é um ponto que passou o meu pai, no meados dos anos 70, e durante os anos 80, meu pai considera que foi um período muito ruim para ele, que ele fala que ele quebrou nesse período mesmo. Mas com o decorrer do trabalho, toda a persistência, a gente foi crescendo de novo, e nos anos 2000 foi o processo que a gente saiu um pouco da nossa venda de balcão, venda de loja, e começamos a investir mais numa venda externa, junto com uma equipe de venda externa, que fica rodando pelo Pará, uma parte do Amapá hoje, e que deu um crescimento significativo para o que a gente é hoje, o que a gente representa hoje na parte de calçados. Por ser uma empresa familiar, quando foi que você decidiu que seria sua vocação profissional dar continuidade a esse trabalho? Pois é, funcionou mais ou menos assim, eu tinha em torno de uns 8 anos e com meus pais começaram a falar, bora sábado para a loja, tudo, aí a gente vai te dar um brinquedinho, alguma coisa assim, no final era o meu salário, e eles... eu ia começar a frequentar a loja e fazer pequenos serviços, arrumar prateleira, limpar a sandália, fazer todo esse esquema. E no decorrer desse tempo eu comecei a entrar mais no serviço e assim, foi uma forma muito natural. Cada vez mais eu me ganhando mais funções, assumindo uma responsabilidade, e eu comecei a gostar do trabalho. Que é um ponto que assim, com 12 anos eu me concluí assim, não, quero ficar na loja, eu quero curtir isso aqui, eu acho que é isso aqui que eu quero para mim até o final da vida. Bacana. A Companhia dos Calçados atende atacado, atende varejo, mas qual é o foco exato de vocês? Pois é, o nosso foco mesmo é o atacado. A gente vende tanto para vendedores individuais, que cresceram muito nessa região durante
pós-pandemia não, durante a pandemia inteira. E a gente vende muito também para lojas de calçado e alguns mercadinhos. O nosso foco é muito vender no atacado, e tendo um consumidor final já que esses nossos clientes vão oferecer. A gente não vende tanto para o consumidor final. Claro, a gente tem 3 lojas hoje e as nossas lojas também atendem varejo, mas o nosso principal forte é o atacado. Que bacana. E para o pessoal de casa que está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais sobre você, Thales. Conta um pouquinho para eles a experiência do dia a dia. Eu fiquei sabendo que você faz viagens, né? Como é que funciona essa experiência? Vamos lá. Hoje eu lido muito com o comercial da empresa. Eu lido muito com os clientes, com os vendedores externos, com as nossas vendas tanto em redes sociais quanto com tanto das lojas. E assim, o meu serviço hoje é bem nisso. E assim, na hora que eu viajo com a equipe externa, eu viajo muito para conhecer a região, conhecer os clientes, saber como é que é os mecanismos de venda de cada região e como é que se adequa o meu produto para aquele determinada localidade. Saber quais são os portos que eu vou despachar minha mercadoria, querendo ou não, a gente está falando de um estado que tem várias ramificações hidrográficas, e isso é uma complexidade que muita gente não consegue entender. Muitas regiões, muitas pessoas de outros estados, tudo, e isso daí é muito legal. Então, quando eu me ponho para viajar, para fazer entrega, fazer tudo isso, é também para sair um pouco daquele ar de filho do dono e ter umas experiências mais de mercado, de fora de escritório. Entendi. E quando esse é o seu segredo, você acredita que esse é o segredo para manter essa caminhada ainda aí, essa jornada? Porque a gente sabe que você lida diretamente com os revendedores, né? Então esse é a pitadinha que faz a diferença no negócio de vocês? Sim, claramente, porque querendo ou não, eu sei um pouco a realidade deles, eu conheço um pouco até o cliente final deles. Tipo, eu sei que um cliente meu que atende de uma região, de uma cidade de Anajás, é um cliente diferente de um de Capanema. Eu sei que para minha mercadoria chegar em Anajás demora 26 horas dentro do barco. Sim. Enquanto que em Capanema eu consigo entregar em um período mais curto. Só daqui para Capanema são umas 3 horas. 2 horas, 3 horas de caminhão. Sim. Então, essa saída daqui, eu entendo a logística do nosso estado e também conheço melhor meu cliente. Eu sei a realidade de como é o mercadinho, como é uma sapataria, como é um supermercado. São realidades de segmentos diferentes, mas eu consigo adequar meu produto para aquilo. Então, eu preso no escritório, eu recebia só as informações e não saberia como era a prática daquilo. Entendi. Essas viagens te permitiram criar uma conta no Instagram, né? Falando a respeito dessas viagens, contando os perrengues que tu vens passando. Como é que surgiu essa ideia? Pois é, durante muitos anos eu faço isso. Querendo ou não, comecei a fazer essas viagens, eu tinha 21 anos. E aí, imagina, 21 anos eu não sabia nem atar uma rede dentro do barco, eu não sabia nada, assim. Arrumar a mala era um sonho. Aí, nesse período, eu comecei a adquirir informações, viajar, tudo, e eu ia postando no meu Instagram, colocando nos stories como era tal barco, como era tal hotel, como era para chegar em tal lugar. E aí, meus amigos sempre incentivaram, por que tu não faz um Instagram para isso? E eu fiz o Égua por aí, com o objetivo de mostrar um pouco as realidades mesmo de cada região. Por exemplo, como é que saí de Belém na quinta-feira e como é que tu só chegou na segunda-feira em Afuá? Como por que demorou tanto? Como é que foi para chegar lá? Quais são os barcos? Como é que é a acomodação e tudo mais? Mas não é só barco também que eu posto, também coloco a parte de estrada, assim, uma viagem até Mãe do Rio, por onde eu passo, quanto tempo eu gasto, quanto eu gastei de gasolina, essas coisas todas. Nossa, que bacana. O pessoal que segue deve se divertir, né? Tem muito perrengue. Oh, meu Deus. E como é que a Companhia dos Calçados conseguiu se manter nesse mercado? Vocês investiram muito em comunicação, vocês vieram de uma caminhada do boca a boca e aos poucos foram tendo verba para investir nessa comunicação, se manter nesse mercado. Como é que funcionou isso? Pois é. Hoje a gente está na 3ª geração da família, né? Começou com meu avô, teve meu pai e agora está comigo e minha irmã. Nós dois, durante o período dos dois anteriores, meu pai e meu avô, eles sempre teve esse coisa boca a boca. Teve, assim, serviço atendendo comércio, as pessoas iam lá nos atender e tudo mais.
Com modernização, a gente mais novo, tudo, a gente começou a colocar novos mecanismos. Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo, e as pessoas começaram a identificar a gente por lá. Admito, a gente é bem novo para isso, assim, questão empresa. Não que eu e minha irmã a gente não sejam novos no mercado, novos, não sei, fazer esse tipo de venda, não entendo o que é Instagram, como é esse tipo de comércio. Mas a companhia, assim, é nova. Então, a gente tem um auxílio, tem uma empresa que é a Liquida, que trabalha com a gente, e ela sempre nos ajuda nessa parte. Ah, que bacana. E a Companhia dos Calçados, hoje vocês vendem somente calçados ou vocês têm uma distribuidora? Como é que funciona? Pois é, a gente vende hoje calçados e pela distribuição a gente vende calçados e também recentemente entrou a parte de papéis descartáveis, com papel higiênico, papel toalha, guardanapo, fralda, essa parte toda entrou bem recente, assim, no meio desse ano, de junho para cá, e uma área pet, que a gente está começando com rações. Olha. E isso daí está sendo um mercado muito novo para a gente. Agora a gente pegou um desafio bem mais novo, assim, que é mais a cara minha e da minha irmã, porque a gente não tinha experiência. Fomos criados no meio do calçado, a gente não, era meio fora desse mercado, a gente não sabia o que estava acontecendo fora do mercado de calçado. Então, quando a gente pegou esses segmentos que têm giros maiores, tem uma outra dinâmica, tem sido um grande desafio. Claro, a gente tem ouvido muita experiência de pessoas que já estão lá dentro, até os nossos próprios vendedores que já estão na praça, já estão rodando, já trabalharam em outras empresas e vão nos passando experiências do mercado, e isso daí tem ajudado a gente, mas mesmo assim são dinâmicas totalmente diferentes. Você vê um calçado e você vai pegar um papel higiênico, são produtos muito diferentes, distintos, armazenagens, né? E isso daí tem sido um desafio bem legal. E Thales, e o processo, né? Esse processo que você acabou de explicar, ele se replica no interior ou não? O que muda um pouco para o cliente vem comprar aqui para o pessoal do interior é que basicamente eu tenho que fechar uma carga para poder entregar essa mercadoria. A pessoa que vem comprar aqui, basicamente, ela já leva a mercadoria, enquanto que para a gente deixar, a gente precisa de um valor mínimo para entregar, que a gente junta com pedidos de outros clientes para poder fazer a entrega. Isso tem vezes que demora um pouco, pode demorar até umas 2 semanas esse processo. Nossa. E pessoal de casa deve estar querendo saber, já que é uma caminhada de uma empresa familiar, você e a sua irmã, né, são novos, estão vindo com sangue novo aí. O que vocês estão pensando para daqui a 10 anos com a Companhia dos Calçados? Pois é. Eu e minha irmã, um tempo desse, a gente estava sentando, conversando, a gente vendo o que a gente poderia fazer até para o resto da vida, ver como a gente poderia crescer mais a empresa. A gente tem muita vontade de aumentar mais os segmentos que a gente falou, colocar novos produtos, aumentar mais a parte da distribuição e assim abrir filiais pelo interior do estado, fazendo o nosso produto ficar mais próximo do cliente, dos clientes que a gente almeja atender. E isso daí é uma coisa que a gente pretende fazer no decorrer desses próximos 10 anos. Que bacana! E aí, Thales, se você puder dar uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo, para empreender, sabe aquelas pessoas que estão assim, vou ou não vou empreender, porque foram criadas, né, com a cultura do concurso público ou do CLT, mas que tem muito forte a questão do empreendedorismo. Dá aquela palavra amiga de incentivo para esse pessoal. Olha, pessoal, é o seguinte, eu vou falar bem curto sobre isso. Sair da zona de conforto. Você tem que sair de alguma forma, você tem que não ficar mais preso naquele negocinho de pequeno, tudo. Sair atrás de uma oportunidade, ir atrás de novos ares, ver o que tem de novo para melhorar o seu comércio, o que você pretende para o seu futuro, porque ficar aqui as coisas estão ficando mais rápidas, o processo do mercado, do comércio acelerou muito e ficar parado, ninguém anda. Então, esse é o meu único conselho. Ô, Thales, eu quero te agradecer pela tua participação, por ter tirado um tempinho aí para vir aqui com a gente, né? Eu sei que essa agenda é corrida, viajando, né? Mas eu quero muito te agradecer pela tua participação e eu gostaria de te pedir para dizer pro pessoal de casa que está nos assistindo qual é o Instagram de vocês, o endereço das lojas, para que eles possam dar uma visitinha lá, comprar. Olha, pessoal, o endereço do Instagram é Cia dos Calçados. São 3 lojas físicas aqui, hein? Uma na 13 de maio, outra na 28 de setembro e uma na João Alfredo. Pode dar uma visitada por lá que a gente pode dar uma negociada.
Não é só visitar, hein, gente? Você que está empreendendo não tem desculpa. Qualquer coisa, passa lá, diz que viu o Thales na TV e que você ficou interessado em empreender em calçados, né? Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai estar voltando. Não sai daí. Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará. Agora vamos apresentar o quadro Conexão ADEPA pelo Pará, recebendo o estudante de Engenharia Bioquímica e candidato a deputado federal, Melk Negrão, que vai dividir conosco as suas propostas e soluções para o desenvolvimento do Estado. Confira! Melk, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão ADEPA. Obrigado, Mariane. É uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Ei, Melk, eu gostaria de saber, e o pessoal de casa também quer saber, quais são os teus principais projetos, né? O que tu pretende trazer como proposta para o nosso estado do Pará? Então, Mariane, nós estamos trabalhando com 5 propostas. Quando foi na hora de montar, né, o nosso plano de governo, o nosso plano de propostas, nós pensamos em propostas que a gente consiga executar sem a necessidade de estar fechando aquelas parcerias, né, aqueles acordos. Então, nós temos basicamente 5 propostas. A primeira é para trabalhar com a qualificação do jovem, preparar a juventude paraense para o mercado do trabalho. A segunda, nós vamos trabalhar também a questão dos lixões. Nosso objetivo é acabar com os lixões a céu aberto, que aqui para a gente realmente é uma situação muito complicada, principalmente na região metropolitana, certo? A nossa terceira proposta, nós queremos fortalecer o terceiro setor, trabalhando com as feiras, as cooperativas e as associações. A nossa quarta proposta é nós conseguirmos fiscalizar a educação com o objetivo de tornar essa educação de qualidade. Sabemos que há uma necessidade muito grande dentro do estado do Pará de haver essa fiscalização para saber se a educação tem sido de qualidade. E a nossa quinta proposta é para fortalecer o empreendedorismo por meio de financiamento de capital semente para aquele empreendedor que deseja, né, para aquele jovem, aquele pai de família que quer abrir o seu próprio negócio. Certo. Melk, o que te motivou a entrar nessa vida política, ter essa candidatura? Olha, Mariane, o que me motivou foi que em 2017 eu desenvolvi um projeto, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, da madeira biosintética, que é uma tecnologia que resolve o problema do lixo aqui na região metropolitana. E depois de muitos prêmios, né, e de muitas preparações que eu tive para colocar esse projeto em prática, eu infelizmente não tive a oportunidade de pôr esse projeto para funcionar aqui na região metropolitana, exatamente por dificuldades políticas na implementação desse projeto. Então eu entendi a necessidade, né, de estar na vida política, ter a cadeira para viabilizar projetos dentro do Estado. Certo. E Melk, divide um pouco com a gente os resultados dos seus projetos, né? Quais são as soluções tecnológicas que você desenvolveu para dar designação saudável, né, para os resíduos sólidos da região metropolitana? Então, Mariane, tudo começou em 2017, quando eu desenvolvi a tecnologia que resolve o problema do lixo aqui na região metropolitana.
ainda cursando Engenharia Bioquímica na Universidade Federal do Pará, eu criei a madeira biosintética, que é uma mistura de resíduos plásticos com resíduos agroindustriais. Então eu desenvolvi essa tecnologia exatamente para resolver o problema do lixo aqui na metropolitana, que é muito grave. Quem conhece sabe, né, que o município de Marituba está todo contaminado. Então, diante dessa demanda, né, diante desse problema, que é um problema muito grave aqui para a gente, eu então iniciei esse projeto com uma usina, uma unidade, para transformar 1.500 toneladas de resíduo ao dia em madeira biosintética. E esse projeto ele foi reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Tive a oportunidade de ganhar muitos prêmios, né, inclusive das Nações Unidas. Fui escolhido como jovem embaixador das Nações Unidas Brasil e em 2020 fui para a Brasil Conference na Universidade de Harvard, onde eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto também e fui premiado. Então esse projeto ele tem uma chancela nacional e internacional, certo? Mas infelizmente nós não conseguimos colocar esse projeto em prática aqui no estado do Pará. Os municípios do Marajó são os que mais têm o menor IDH do país. Quais são as suas propostas para mudar essa situação, né, dramática, principalmente para explorar o ecoturismo? Então, como a gente já conhece a situação do Marajó, uma situação realmente muito crítica, a gente entende que há uma necessidade, inclusive nesses dias agora nós vimos, de se melhorar a infraestrutura. Né? Não há como fomentar um turismo, principalmente o ecoturismo, que é algo bastante específico, sem você melhorar a infraestrutura. Então a realidade do Marajó, ela está muito repleta de dificuldades, principalmente quando nós olhamos para a parte dos portos, né? Não há trapiches adequados, né, para a população, o que dirá para fomentar o turismo. Então, inicialmente, o nosso objetivo é destinar emendas parlamentares para, de fato, começar a modificar, a mudar a questão da infraestrutura, melhorar a infraestrutura. Uma vez isso feito, temos também como objetivo destinar recursos para a implantação de um polo de cultura criativa, né, para se melhorar não somente a questão da cultura marajoara, fomentar a produtividade marajoara, os artesãos, a cadeia produtiva do açaí, quanto realmente atrair turistas para o desenvolvimento melhor do arquipélago. Certo. E na sua visão de futuro, né, e de médio prazo, quais caminhos você aponta para o estado do Pará seguir, visando aumentar emprego e renda da população? Então, nós acreditamos muito na bioeconomia, principalmente na sociobiodiversidade. Então, como deputado federal, meu objetivo realmente é conseguir fomentar o empreendedorismo voltado para a bioeconomia, ajudar pequenas startups jovens que trabalham com a sociobiodiversidade. Temos aí a cadeia produtiva do açaí, do cupuaçu, da castanha do Pará e temos também hoje em dia muitas biorefinarias que estão iniciando aqui no estado. Então, fomentar, ajudar esse empreendedor local a trabalhar com as matérias-primas da Amazônia, da floresta e incentivá-lo para que essas ideias, né, assim como a minha, da madeira biosintética e outras, para que elas cresçam e se desenvolvam e gerem emprego e renda é muito importante. Então, como deputado federal, é o meu objetivo, sim, fomentar o empreendedorismo por meio da bioeconomia, que é a nova revolução industrial. Certo? Nós tivemos aqui o Fórum Mundial de Bioeconomia, tive a oportunidade de participar. Tivemos aqui também o Amazônia em Loco, feito pela Finlândia, pelo governo da Finlândia em parceria com o governo do Brasil, e muito foi falado sobre isso, da nova revolução industrial, que é a biotecnologia e é a bioeconomia. E aqui nós temos essa sociobiodiversidade, essa matéria-prima muito abundante, e temos empreendedores também que estão iniciando esse trabalho. Então eu acredito que fomentar, ajudar na criação dessas biorefinarias, que é também dentro da minha área de formação, certo? Das biofábricas, com a matéria-prima nativa daqui, ajudaria bastante a economia e o desenvolvimento do nosso estado. Certo. Mel, que no dia 8 de setembro agora, né, de 2022, você fez um manifesto, né, em frente ao PSC. Eu gostaria de saber, entender melhor sobre o que houve e principalmente conhecer um pouco da tua leitura do cenário político atual. Certo. Então, Mariane, o que houve no dia 8 agora foi uma manifestação pacífica e democrática contra a divisão desigual do fundo partidário. O fundo partidário é uma política pública que foi criada para ajudar
os candidatos que não têm recurso a se equipararem aos candidatos que já possuem um certo nível de recurso para fazer as suas campanhas. Então foi uma política pública criada exatamente para evitar o abuso de poder econômico que inclusive está citado na lei da ficha limpa. Então é prática da velha política paraense haver essa divisão desigual e haver um privilégio para parentes e aliados políticos. Então, a minha manifestação foi contra, na verdade, essa prática, que é uma prática velha e é uma prática recorrente e que, infelizmente, ainda é muito usada dentro do nosso Estado para evitar que novas lideranças, novos grupos políticos tenham recursos necessários e se tornem competitivos nas eleições. A minha leitura do cenário é que o povo paraense está cansado. O povo paraense está cansado da velha política, o povo paraense está cansado dos mesmos nomes, das mesmas pessoas. E eu acho muito positivo, acredito verdadeiramente, que nós vamos alcançar a cadeira sim, porque nós estamos fazendo uma política séria, estamos fazendo uma política com profundidade, com o objetivo verdadeiramente de ajudar o povo. Então a minha manifestação foi com esse objetivo, de mostrar para a população paraense que nós não fazemos parte dessa velha política e que nós não vamos compactuar com nenhum tipo de corrupção e nenhum tipo de privilégio. É o que eu gostaria de agradecer pela nossa conversa. Obrigado, eu que agradeço. Te desejo sucesso nessa caminhada. Obrigado, gente. Não se esqueçam, Melk Negrão para deputado federal 2040. E você que é candidato também às eleições de 2022, aproveitamos o convite para fazer a você. Você que queira falar um pouco do teu projeto, das tuas soluções, nessa caminhada política, nós estamos aqui no Conexão ADEPA abertos. Você precisa só entrar em contato pelo número DDD 91 99344 7015 que a gente pega e conversa com você. O programa de reforço escolar do SEID vai até o seu condomínio para acompanhar e orientar os estudos do seu filho, com aulas presenciais de matemática, português e ciências. São 4 horas de aulas semanais ministradas por estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, da UEPA e da UFPA, sob a supervisão de professores, mestres e doutores dessas universidades. Todas as atividades contam com o apoio da melhor plataforma digital interativa no mercado, com inúmeros laboratórios de matemática e ciências, além de práticas guiadas de português. E no final do semestre, os estudantes ainda apresentam seus trabalhos na Feira de Ciências, organizadas dentro do condomínio. Vem conhecer o SEID Reforço Escolar como uma solução totalmente inédita de aprendizagem. A nossa próxima convidada é a empreendedora e proprietária da loja Sport Show, Naira Caldas. Ela é formada em administração com ênfase em marketing pela FAP, com experiência de muitos anos no comércio. Confira! Naira, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conexão ADEPA. Nós estamos muito felizes com a sua participação. Eu gostaria de agradecer o convite da Mariane em poder vir aqui compartilhar um pouco da minha experiência profissional. Agora, Naira, conta para o pessoal de casa como foi que tu decidiste te tornar comerciante. Foi algo que surgiu natural? Foi através dos familiares? Como é que foi isso? Bom, médio natural, né? Eu sou filha de comerciante, trabalhei desde pequena, me envolvia na loja dos meus pais. Mas quando criança, o meu sonho era cursar medicina. Eu dizia que eu queria ser médica, pediatra. Cheguei a cursar 1 ano e meio de medicina e nesse 1 ano e meio tinha dúvidas sobre a área que ia atuar e tudo mais. Mas eu acho que o sangue falou mais alto, né? E aí realmente veio saber que ser empreendedora, eu acho que já estava nas veias, vindo de família mesmo. Agora, já que tu tocaste no assunto, que tu cursou 1 ano e meio de medicina, como é que tu foste parar em administração, né? É um ponto que eu tô querendo entender. E eu gostaria de saber qual foi como isso aconteceu, como foi para te cair nesse universo
e entender que realmente fazia total sentido para ti? Bom, eu acredito que quando você vai cursar medicina, a primeira coisa você tem que primeiro ir para a teoria e depois partir para a prática, né? Então isso não traz tanto dinamismo assim, que eu acho que é o que mais me move. Eu gosto da coisa dinâmica. E aí, quando eu resolvi mudar de medicina e procurei administração com ênfase em marketing, foi a única coisa que se manteve igual, esse M aí, né? Com certeza. Nessa mudança, desde quando eu entrei na faculdade de administração, durante todos os 4 anos da faculdade, eu atuei. Então, eu trabalhava nas empresas do meu pai. Então, tudo que eu aprendia na faculdade, eu já colocava em prática na empresa. Então, eu já conseguia colocar mesmo a administração em loco. Eu acho que isso é o que me encantava, né? Conseguir ver o resultado do que eu estava aprendendo. Que legal, são poucas pessoas que têm essa oportunidade, né? Que bênção. Agora, conta pro pessoal de casa, como é que o Sport Show nasceu? De onde veio essa ideia? Como é que tu chegaste nesse universo de esporte? Certo. Bom, o berço, né, que era a empresa familiar, era uma empresa calçadista, mas isso era calçados em geral, né? E aí, quando eu conheci o meu esposo, que a Sport Show não é feita apenas da Naira, e sim da Naira e do Marcelo, ele foi representante da Adidas do Brasil durante 15 anos. Então, isso já nos dava um know-how grande para nos preparar, seja para os clientes, pessoas que a gente já conhecia, que eram envolvidas no esporte, como o que nós íamos encontrar no mercado, o que a gente gostava de trabalhar, de conhecer, de buscar o conhecimento. Acho que foi assim que nasceu a Sport Show. Aproveitando agora que a gente está falando do Sport Show, algumas semanas atrás a gente fez um entrevistado aqui de CrossFit. A tua área do Sport Show, ela conversa com alguns acessórios aí do CrossFit, né? Quais são esses? Todos. Nossa! A Sport Show atende muitos crossfiteiros, né? Acredito que posso dizer, inclusive, que foi o primeiro pilar da Sport Show, foi o CrossFit. E a gente atende vendendo desde todas as vestimentas, calçados e todos os acessórios voltados para este esporte, para essa prática esportiva. Que bom. Agora, essa decisão de trabalhar com a parte esporte, né? Essa foi uma decisão que se mantém por conta dessa caminhada ou teve realmente indicativos do mercado que te levaram para isso? Olha, assim, hoje a nossa empresa, ela trabalha principalmente com 3 esportes, que é o CrossFit, a corrida e o beach tênis. Então, quando nós decidimos trabalhar com o esporte, nós não queríamos ser mais dos mesmos, né? Nós não queríamos ser mais uma loja de esporte. Nós queríamos trabalhar algo que o nosso mercado não tivesse, que os nossos clientes em Belém estivessem precisando buscar esses acessórios, esses produtos no e-commerce. E nós queríamos que ele tivesse na nossa cidade. Então, foi isso que a gente buscou trabalhar. No CrossFit é muito difícil, às vezes, o acesso a esse tipo de acessórios. Sim. Então, assim que nós buscamos dessa forma, né? E a gente acha que estudar, especializar sobre os produtos, sobre o que esse cliente vai procurar, é a melhor forma de procurar atendê-lo. Agora, essa parte de se especializar, né, dentro dessa área aí do esporte, isso te traz uma rentabilidade melhor ou é realmente só por uma questão de diferencial de loja? É uma questão de diferencial mesmo, né? Porque nós vamos buscar o conhecimento, porque muitas das vezes são esportes, às vezes, novos que estão entrando no mercado, que as pessoas estão se descobrindo nessas novas práticas esportivas e eles precisam de um atendimento especializado, alguém que realmente entenda sobre o produto, porque eu não quero que o cliente chegue na minha loja para adquirir apenas um produto, mas que ele saia de lá altamente satisfeito em encontrar o produto e o atendimento focado, onde eu vou mostrar para ele o que ele precisa. Não necessariamente por ser o de mais alto valor agregado, mas sim o que vai atender realmente as necessidades deste cliente. Por isso que muitas das vezes os esportes que a gente vem trabalhando, eu procuro praticar esse esporte, para poder entender qual é a necessidade do meu cliente, porque eu vou ter essa necessidade também. E aí eu vou saber o que trazer de diferente, de mais riqueza, para esse cliente. Muitas das vezes, quando ele entrar na loja e ele achar que ele não tem esse produto, ele sempre vai dizer, mas na Sport Show tem.
que bacana. Esse realmente aí já vejo que é um diferencial e tanto. Agora, aproveitando que tu estás falando dos clientes, como foi para ti essa caminhada para até ter uma clientela fixa, né? Demorou muito, tu precisaste de redes sociais. Como é que foi feito esse trabalho? Demorou, né? Nós estamos em 2022. A Sport Show eu comecei lá atrás, mas vamos pensar no que quando ela tornou-se Sport Show. Foi em 2017, quando houve esse desligamento dos representantes da Adidas. E aí nós fomos trabalhar agora, sair de Adidas e fazer a Sport Show. Nesse período, eu trabalhei durante mais de 2 anos somente a loja virtual. Só o virtual. Então, muita Instagram, WhatsApp, era isso que nós trabalhávamos. E aí, quando foi em 2019, nós sentimos a necessidade de ter um ponto físico. E foi quando nós inauguramos, em março de 2019. E em setembro do ano passado, nós fizemos uma mudança para poder aumentar um pouco a loja, que nós já estávamos sentindo essa necessidade. Falando de 2019, um ano crítico, né? Pandemia. Como é que foi para ti, para o teu negócio, passar por uma pandemia, por um lockdown? Quais foram os teus desafios? Muitos, né? Foi bem difícil. Nós passamos 3 meses em lockdown, com a loja completamente fechada. Mas aí, como nós já vínhamos de uma loja virtual, nossa origem era uma loja virtual, essa parte não foi tão difícil, mas eu tive que voltar a fazer somente o virtual, né? Para procurar atender os meus clientes. E aí nós passamos esses 3 meses nesse lockdown, que foi a parte mais difícil. Em junho, quando nós pudemos voltar, né, a atender na loja física, aí a gente teve que se reinventar. E não dava mais para vender só looks fitness, né? Sim. Então, nós passamos a vender o que nós poderíamos proporcionar para o nosso cliente manter os seus treinos ativos, visto que o retorno, ele era obrigatório o uso de máscaras. E aí nós passamos a vender as máscaras esportivas, que eram as máscaras em knit, eram máscaras que prendiam somente atrás da cabeça, sem precisar fixar nas orelhas. Então a gente sabe que isso foi um grande diferencial e nos tornou conhecidos, inclusive em outros ramos esportivos que às vezes essas pessoas não tinham conhecimento do que era Sport Show até então. Olha, realmente abriu portas também, né? Abriu. Apesar de ter fechado algumas. Sim, eu não poderia ficar sentada chorando esperando o rio passar, né? Verdade, Naira. E como é que foi para ti entrar nessa onda do beach tênis? Olha, a onda do beach tênis, ela vem acontecendo, né? Mas eu já tinha clientes que praticavam esse esporte. E nós atendíamos esses clientes com todo o material que nós tínhamos, que a gente sabe que não era voltado e especializado para o esporte deles. Sim. Então, esses clientes foi que, assim, chegaram conosco e disseram: não, Naira, olha, agora o beach tennis ele está crescendo e vamos lá. Então, eu tive apoio desses clientes, dessas pessoas, e nós fomos fazendo mais uma vez o que a gente vem falando, buscando, especializando os produtos voltados, adequados, especializados, para atender diretamente esse esporte que só cresce. Ai, que bacana. E o Sport Show, ele tem pretensões aí de crescer, de expandir? Como é que tá esse negócio? A roda não pode parar. Ah, que maravilha! Com certeza, nós temos grandes planos para 2023. Vamos esperar. Ah, fiquei curiosa. Eu também estou. Então, agora diz aí pro pessoal de casa que está nos assistindo qual é a rede social, para eles também ficarem ligados, antenados, até saber o que vai ser o próximo passo. @Sport Show Belém. Para quem não conhece, a Sport Show, ela fica na Antônio Barreto, no edifício Village Office. E isso é a nossa loja física, tá? Mas nós também temos uma loja móvel, que é a nossa van, que nós atendemos, é a Story Car. Nós atendemos os eventos que a gente tem sido em várias parcerias, né? Com assessorias de corrida de rua, quando tem as provas de corrida. Então, para cada tipo de esporte, para cada tipo de evento que nós vamos atender, a gente arruma toda a nossa Story Car e fica pronto para atender aquele esporte. Então, os torneios de beach tênis, os torneios de crossfit, as corridas de rua, e temos sido convidados para outro tipo de esporte também, canoagem, canoa havaiana, e assim a gente vai buscando
para atender o máximo de esporte que a gente puder. E aonde é que tu arruma tanta energia, disposição, mulher, para isso tudo? Para quem já segue @esporteshowbelém, já sabe que eu sofro bullying porque acordo antes das 5 da manhã. Gente, e Naira, pro pessoal que tá em casa, nos assistindo, que tem vontade de empreender, mas a gente tem aquela cultura, né, do CLT, do concurso, então sempre fica aquele pé lá, pé cá. O que tu pode dar de palavra para esse pessoal, incentivando a vir para esse mundo? Olha, gente, eu acho que o primeiro passo é você realmente colocar o seu sonho no papel. Escreva aonde você quer chegar. Seja persistente, resiliente, acredite nos seus sonhos e não desista deles. É difícil, tem muito esforço, tem muito trabalho, mas se alcança sucesso e vitória. Ai, muito obrigada, Naira, pela tua participação, por ter arrumado aquele tempinho para vir aqui com a gente falar do teu universo. Que é isso, um prazer enorme poder compartilhar as nossas experiências e o que é Sport Show. E se você ainda não conhece, pratica esporte, vou estar esperando por vocês. Para você que está em casa aí nos assistindo, não tem desculpa. Você está vendo que toda vez a nossa equipe está se preocupando em trazer saúde, conhecimento e esporte na vida de vocês. Por quê? Empreendedores e empresários precisam performar, precisam ter saúde. Então vão lá no perfil da Sport Show, acompanhem todas as novidades, as tendências também de esportes. E se movimenta, que eu tô aqui também me movimentando. E você que está nos assistindo, fica aqui o nosso convite para a semana que vem, no mesmo horário, a gente se encontrar. O programa de reforço escolar do SEID vai até o seu condomínio para acompanhar e orientar os estudos do seu filho, com aulas presenciais de matemática, português e ciências. São 4 horas de aulas semanais ministradas por estudantes do último ano dos cursos de Pedagogia e Licenciatura, da UEPA e da UFPA, sob a supervisão de professores, mestres e doutores dessas universidades. Todas as atividades contam com o apoio da melhor plataforma digital interativa no mercado, com inúmeros laboratórios de matemática e ciências, além de práticas guiadas de português. E no final do semestre, os estudantes ainda apresentam seus trabalhos na Feira de Ciências, organizadas dentro do condomínio. Vem conhecer o SEID Reforço Escolar como uma solução totalmente inédita de aprendizagem.